Fiquem à vontade, sejam bem-vindos a esta casa. Esta igreja é uma igreja intensa que se entrega por completo, tanto no louvor ou em qualquer parte do culto. Amém? Hoje eu ainda tenho a última ministração da nossa série sobre família. Nós estamos já há 6 domingos ministrando sobre a família. Hoje nós pedimos para que vocês trouxessem algum familiar seu, para nós termos uma palavra direcionada aos irmãos. Mas preste atenção, este culto eu tenho uma palavra para ministrar para vocês, e esta palavra ela vai ser bem de entendimento de quem é Jesus de fato nas nossas vidas. Eu particularmente sou apaixonado quando nós falamos em relação a servir ao Senhor. Nós precisamos entender que Jesus, Ele está acima de qualquer coisa na nossa vida e Ele é tudo para nós. Então hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que está num livro da Bíblia que poucas vezes nós compreendemos este livro e entendemos ele. Livro de Cantares de Salomão. Algumas Bíblias está escrito Cântico dos Cânticos, outras estão escrito Cantares de Salomão. Para você entender, Salomão escreveu alguns livros da Bíblia, e a Bíblia diz bem claro que Salomão escreveu 1005 canções. Se você pegar a história de Salomão, você vai ver que Salomão escreve 1005 canções. E essas 1005 canções de Salomão, elas são todas compiladas dentro deste livro de Cânticos dos Cânticos. Vocês já ouviram a expressão de Rei dos Reis? Todos nós já ouvimos essa expressão de que o Senhor é Rei dos Reis, Médico dos médicos, Senhor dos senhores. Nós já oramos assim, já citamos esse nome e já falamos muitas vezes, principalmente quando estamos precisando de um médico, nós oramos e falamos que Ele é Médico dos médicos, que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós hoje iremos falar sobre o Cântico dos Cânticos. Primeiro, esse texto e essa história bíblica deste livro, ele conta uma história bem interessante. Eu até brinco e digo que os adolescentes não podem ler este livro. Este livro, ele tem algo poderoso, ele fala muito do amado e a sua amada. Então, quando nós lemos este livro, ele está relacionado ao Senhor com a igreja, o esposo e a esposa. Então nós vamos aprender um pouco a respeito de quem é o Senhor nas nossas vidas. Quando a Bíblia diz que Salomão escreve Cântico dos Cânticos, Salomão está escrevendo uma canção, na verdade, várias canções. Mas esta canção, ela não conta a história da criação. Todos nós conhecemos a história da criação do mundo, e quando você ouve esse texto, ou quando você ler esse texto, você não vai ver contando uma história da criação. Você também não ouve sobre vitórias. Quando você lê Cântico dos Cânticos, você também não vai ler sobre orações respondidas. Toda vez que você ler esse livro, você vai ver a respeito do Senhor Jesus com a igreja, o amado e a amada. Nós somos conhecidos como a noiva do Senhor, a esposa do Cordeiro. Quantos aqui são noiva do Senhor? Os homens têm medo de levantar a mão. Quantos são noivas do Senhor? Os machos mesmo não têm coragem não. Quem é noiva? Do Senhor, do Senhor. Então nós aprendemos isso. Então quando a Bíblia fala da história de Cântico dos Cânticos, a Bíblia vai contar esta canção a respeito do noivo e da noiva. Para você entender melhor, nós vamos compartilhar com os irmãos alguns conhecimentos. Se você puder, quem não é desta igreja e está nos visitando, nós costumamos a pedir para os irmãos anotarem o que está sendo ministrado. Então, se você puder, anote o que está sendo ministrado. Se você não tem um papel e uma caneta aí, eu quero te dar liberdade para você abrir o seu celular, nas notas do seu celular. Se for possível, eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma época que colocava as plaquinhas na igreja dizendo assim: desligue o celular e ligue-se com Deus. Quem já foi na igreja na época, no início, que viu essa plaquinha? Desligue o celular e ligue-se com Deus. Porque se você ficar com o celular na mão, chegar uma mensagem,
automaticamente você vai fazer o quê? Você vai querer abrir essa mensagem. Mas quero pedir para você, se você puder, coloque seu celular no modo avião, 2 horinhas, daqui a pouco você vai voltar de novo, e coloque nas notas, para nós aprendermos um pouquinho a respeito da história deste livro. Primeiro eu quero compartilhar com os irmãos, para vocês entenderem sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento nós conhecemos, a Bíblia toda, ela tem 66 livros em toda a Bíblia. Para você aprender mais, a Bíblia toda tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Então quando você pega a Bíblia toda, ela é dividida no meio. Ela tem o Velho Testamento e ela tem o Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Quando você pega a história do Velho Testamento e do Novo Testamento, você vai ver que toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, eles estão todos direcionados a Cristo. Desde Gênesis ao Apocalipse, tudo na Bíblia é direcionado a Cristo. Todas as histórias que você lê, você vai ver que são direcionadas ao Senhor. Então, de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, a Bíblia diz que tem 39 livros. Quando você pega a história desses 39 livros, você vai ver que o Velho Testamento, ele é um compilado de livros, e esses livros juntos têm livros de todas as formas. Se a gente for pegar, quem já estudou sobre isso, vai ver que o Velho Testamento tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é conhecido como Pentateuco, conhecido como os livros escritos por Moisés. Além de Pentateuco, tem outro livro que talvez Moisés escreveu, que é o livro de Jó. Como eu disse, nós vamos aprender um pouco para vocês entenderem o que eu quero ministrar. Então, além do Pentateuco, você vai ver também a história dos juízes na Bíblia no Velho Testamento. Além dos juízes, você vai ver a história dos reis, e você vai ver também os livros históricos, e você vai ver os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Então o Velho Testamento ele é dividido dessa forma: Pentateuco, juízes, reis, profetas maiores, profetas menores e livros históricos. Além desses livros, tem também os livros poéticos, que estão dentro do Velho Testamento. Então, para você entender melhor, o Velho Testamento tem quantos livros eu disse? Eu disse que hoje a gente ia aprender um pouco, e é uma aula hoje um pouquinho. São 39 livros. E esses 39 livros, como eu disse, dividido por esses temas, quando você vai ver, existem 5 livros poéticos na Bíblia. 5 livros poéticos. Esses livros poéticos na Bíblia são os livros quando se fala de amor. Toda vez que você está apaixonado, você fica um poeta. Até o mais ogro, o mais grosso ou a mais grossa, ele arruma uma poesia para falar para a sua paixão. Qualquer um que está apaixonado, ele aprende uma poesia. Eu me lembro que quando eu me apaixonei pela minha amada esposa, há 27 anos atrás, quando eu me apaixonei por ela, eu aprendi uma poesia. Tenho fome, mas não de pão. Tenho sede, mas não de vinho. Tenho fome dos seus beijos e tenho sede dos seus carinhos. Papai. Ela está assistindo aí. Hoje ela não veio, ficou com a Débora, mas ela está assistindo aí. Meu amor, te amo, viu? Mais tarde a gente conversa depois dessa. Aí, preparando o caminho. Caba tem que ser esperto, né? Macho tem que ser esperto. Então, o caba quando está apaixonado, ou a mulher quando está apaixonada, ele aprende uma poesia. E o Velho Testamento tem esses 5 livros, que são os livros poéticos. Livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e livro de Cantares de Salomão. Esses 5 livros são conhecidos como livros poéticos. E quando se fala de poesia, se fala de amor. Quando se fala de poesia, então preste atenção que esses 5 livros, eles foram colocados no coração do Velho Testamento. Para você entender melhor, o Velho Testamento, eu disse, tem 39 livros. Então se você pegar, são 17 livros até chegar a Jó,
E depois que termina Cântico dos Cânticos, são mais 17 livros até chegar a Malaquias. Ele está no meio dos 39 livros. Então, o amor sempre é o foco, é o coração de Deus. Então, para você entender o que eu quero ministrar, é que o coração de Deus é amor. O coração de Deus é o quê? O coração de Deus é o quê? Então, quando você pega a história do Velho Testamento, você vai ver que Deus ama de toda forma o seu povo e tenta de todo jeito trazer o seu povo para Ele. E quando você lê o Velho Testamento, os 39 livros, você vai ver que os 5 livros poéticos que se fala de amor está no coração do Velho Testamento. Talvez você que não conhece a Bíblia não vai entender, mas se você pegar a sua Bíblia, todos nós temos uma Bíblia, lá na sua Bíblia vai ter uma página branca entre um lugar e outro, no meio da Bíblia praticamente tem uma página branca. Aquela página branca divide Velho Testamento antes e Novo Testamento depois. E diz a história que aquela paginazinha branca tem 400 anos, que é o período que o Senhor ficou em silêncio, conhecido como período interbíblico, é aquela paginazinha branca da sua Bíblia. Então, quando você pega a história, você vai ver que o coração de Deus é amor. Coração de Deus é o quê? Coração de Deus é o quê? A Bíblia então diz que Salomão era um capa que sabia amar. Salomão não pode hoje. Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Salomão tinha 1000 mulheres. Hoje não pode. Fala para quem está do seu lado. As mulheres aí, fala para o marido. Tá devagar. Hoje não pode. Então, Salomão tinha isso, Salomão entendia. E a Bíblia diz que Salomão escreve, livro de 1 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 32. Quem está me ouvindo? Estou ouvindo gente conversando. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. A Bíblia é clara em dizer que Salomão escreveu 1005 canções. Quando nós cantamos em um culto, nós cantamos no máximo 3 ou 4 músicas na hora do louvor. Nós cantamos aqui 3 ou 4 músicas, é isso? 3 ou 4 músicas nós cantamos. Dependendo de como a música vai, nós cantamos 3. Se diminuir, nós cantamos 4. Salomão escreveu 1005 canções. O que o Espírito Santo fez? Pegou todas essas canções e colocou todas elas no livro de Cantares. Então, agora ele vai ensinar sobre o amor verdadeiro do esposo para com a esposa. Isso serve para nós que somos maridos, mas isso é mais lógico e mais entendível de quando o Senhor escreve para sua amada. Nós somos a noiva do Senhor. Então, este livro é do seu amado para a sua amada. Este livro é de quem? Então abre aqui para mim o livro de Cantares. Eu dei um resumo para vocês entenderem. Livro de Cantares, capítulo de número 5 e versículo de número 10. Quem está aqui, diga amém. Cantares, capítulo 5, versículo de número 10. O meu amado é o quê? Alvo e rosado. O mais distinguido entre 10.000. Agora preste atenção. Quando você fala essa palavra, que o amado é mais distinguido entre 10.000, você vai entender de fato que o Senhor se destaca mais do que qualquer homem. Essa palavra de 10.000, você vai entender que é uma palavra poética ou profética, uma palavra, como eles dizem, uma palavra de lógica. Quando se usa 10.000 na Bíblia, é dizer que ele sobressai mais do que tudo e do que todos. Preste atenção, quando Saul começa a pegar Davi e trazer Davi para o seu lado, e eles irem para a batalha junto, depois de toda a situação de Davi matar Golias, a Bíblia diz que eles vêm de uma batalha, e quando eles vêm de uma batalha, as mulheres começam a cantar uma canção. Saul matou seus milhares,
e Davi matou os seus 10 milhares. Então, quando se usa esse termo de 10 mil, é como se ele se destaca mais do que qualquer homem que já existiu ou que existirá. Quando a Bíblia diz que o meu amado é alvo e rosado e distingue entre 10 mil, ele está dizendo o quê? Que a Bíblia nos ensina que não existiu e não existirá nenhum homem mais do que o amado que é Jesus. Ninguém é maior do que ele. Nascido de mulher, não existiu e nem existirá ninguém maior do que ele. Quem é ele? Jesus, o nosso amado. Ele é o quê? Maior do que tudo. Agora preste atenção, quando a Bíblia diz que ele é encantador, ele é aquele que a amada, quando o vê, ela na hora o elogia. Hoje, quando eu estava saindo de casa, que isso, hein? E a mulher hoje falou assim: rapaz, tá alinhado, né? Primeira vez que eu uso terno de tênis assim. E ela disse: tá alinhado, né? Eu falei: seu amado é alvo e rosado. E distingue mais do que 10 mil. Eu falei: eu vou pregar isso hoje. Eu estou só lendo o texto que eu vou pregar para você, meu amor. Agora preste atenção. Quando nós falamos isso, a noiva, ou Salomão está escrevendo como a noiva elogiando o Senhor. Ele é maior do que qualquer um. Ele se distingue entre mais do que qualquer um. Escute uma coisa: Jesus é maior do que qualquer pessoa existente na minha vida. Jesus é maior do que qualquer coisa existente na minha vida. Ele é o meu amado, alvo e rosado, e distingue mais do que 10 mil. Então 10 mil ele está acima de qualquer coisa. Diga para quem está do seu lado, por favor, diga para ele: você precisa entender que Jesus está o quê? Acima de todos. Repete. Não há ninguém tão encantador quanto ele. Não há ninguém tão amado quanto ele. Não há ninguém tão lindo quanto ele. Daqui a pouco eu vou explicar para você, porque você diz: ah, pastor, mas a Bíblia diz que ele era sem rosto, ou sem formosura, sem beleza alguma. Vou te explicar esse texto. Esse texto está em Isaías. Sem beleza alguma e sem formosura não era na sua existência, era na sua morte. Então preste atenção, ele se distingue entre todos, ele é maior do que todos, ele é melhor do que todos. Como isso é possível? Olhe para mim, a Bíblia diz que este homem, que é maior do que tudo, que é maior do que todos, ele morreu por nós. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que quando nós pensamos que somos uma coisinha de nada, nós já queremos ser destacado entre todo mundo, nós já queremos crescer o nosso ego, já queremos crescer o nosso opróbrio, e nós queremos achar que estamos acima de qualquer um. Mas a Bíblia diz que ele era acima de todos, ele era maior que todos, ele era distinguido mais do que qualquer homem, mas mesmo assim ele se entregou por todos. Preste atenção, quando nós falamos a respeito desse Jesus, nós precisamos entender que ele é o Senhor de toda a humanidade. Mesmo desde Adão até a sua vinda, da sua vinda a primeira vez até a gente agora, e da agora até o dia do tribunal do grande trono branco, todos nós teremos esse entendimento. Ele é maior do que qualquer homem existente na face da terra. Jesus é maior. Que eu disse? Então, ele tem um valor extraordinário. Mas muitos não sabem o valor dele. Muitos não entendem o valor de Jesus. Preste atenção, irmãos. Nós não podemos olhar para Jesus como qualquer um.
Não podemos olhar para Jesus como qualquer pessoa. As pessoas hoje usam o nome de Jesus em vão. As pessoas hoje olham para Jesus e não entendem quem é Ele. Ô meu irmão, mas se você soubesse o tanto que o céu estima esse nome, Jesus. Esse nome tem poder sobre a terra. Esse nome tem poder sobre o céu. Esse nome tem poder debaixo da terra. Esse nome tem poder em qualquer lugar. Há poder, nós cantamos isso. Há poder no nome de Jesus. Se você entendesse o tanto que o céu estima esse nome, você daria tudo por ele. Você entenderia quem Ele é na sua vida. Ele não é só aquela fotinha de um moço cabeludinho com os olhinhos verdes, bonitinho, que você coloca lá na sua geladeira, que você coloca lá na sua casa, ou você coloca na imagem de um caminhão. Ele não é só aquela imagenzinha. Ele é muito mais do que isso. Ele não é um anjo, Ele não é qualquer um. Ele é o Filho do Deus vivo, maior do que qualquer coisa. Ele é o Senhor, e nós estamos aqui hoje por causa da sua presença, porque um dia, mesmo sendo maior que todos, Ele resolveu morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Se você veio aqui nesta noite, quero te fazer um pedido. Levante as suas mãos e por um minuto adore a esse Jesus. Dê a Ele o seu melhor louvor, dê a Ele a sua melhor adoração, dê a Ele tudo que você pode dar. Junte tudo que você pode hoje e adore o nome dEle, porque o fôlego de vida que temos foi por causa dEle. Se estamos aqui hoje, 30 de março de 2025, é porque Ele, Jesus, se entregou por mim e por você naquele dia na cruz do Calvário. Se você crê nisso, glorifica Ele nessa noite. Junte todos os homens que você conhece, junte todos desde Adão. Ele é maior do que Adão, Ele é maior do que Abraão, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que Josué, Ele é maior do que qualquer juiz que veio. Ele é maior que Otoniel do livro de Juízes. Ele é maior que Débora também no livro de Juízes. Ele é maior que Sansão. Ele é maior que Gideão. Ele é maior do que todos os reis que existiram. Ele é maior que Davi. Ele é maior que Salomão. Ele é maior que Jeroboão. Ele é maior que Jorão. Ele é maior do que todos os reis. Se formos para os profetas, dizem que Elias é o maior profeta que existiu, mas ele é maior que Elias. Ele é maior que Eliseu. Ele é maior que Isaías. Ele é maior que Jeremias. Ele é maior que Ezequiel. Ele é maior que Daniel. Ele é maior que Obadias, Sofonias, Miqueias, Malaquias, Ageu. Ele é maior do que todos os profetas que existiram. Ele é o Senhor que morreu por mim e morreu por você. É Jesus. É Jesus o nome dele. Faz barulho aí e glorifica Jesus. Ele é maior que rei, que profeta, que sacerdotes. Ele é maior que Arão. É maior que os filhos de Arão como sacerdote. É maior do que toda a geração de Levi. Ele é maior que todos. Ele é o Senhor Jesus, aquele que se entregou por nós. Agora o que nós precisamos entender? Junte todos esses homens, não são páreos para quem Ele é. Todos eles, todas as forças, todas as autoridades que eles tinham, todas as palavras, como Elias, que uma palavra o céu se fechava, uma palavra não chovia. Maior que Eliseu, que joga um graveto e faz o machado subir. Maior do que Eliseu, que coloca farinha na panela e o veneno acaba.
Maior do que Eliseu, que joga um prato de sal na água e a água fica boa. Maior que Moisés, que joga um graveto na água e a água amargosa se torna água doce. Maior do que qualquer profeta, maior do que qualquer palavra sacerdotal. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. É por isso que Salomão diz: o meu amado é alvo e rosado, e distingue mais de 10 mil. Ei, pode ser o homem que for, mas não é maior que Jesus. Ele é o maior. Ei, vou repetir: Ele é o maior. Levante as mãos se você puder. Diga: Ele é o maior. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele eu entrego a minha vida. Diga: a Ele eu dou o meu ser, a Ele o meu respirar, a Ele o meu fôlego, a Ele os meus bens, a Ele tudo que eu tenho, tudo é dele, tudo veio por meio dele, por causa dele, tudo é para glorificar a Ele. Quem é Ele? Jesus. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Jesus. E por causa dele, nós temos uma marca. Por causa dele, nós temos algo poderoso em nós. Por causa dele, existe algo extraordinário em algumas pessoas. Muitos que estão aqui têm uma característica de Jesus. Tem algo poderoso dele em você. Talvez você olhe para um, você olha para outro, e você vai ver algo de poderoso na vida de um, na vida de outro. Escute, na vida de alguns irmãos, nós vimos a bondade. Mas ele tem bondade e não tem firmeza. Na vida de outros, nós vemos que ele tem humildade, mas ele não tem firmeza. Outros têm firmeza, mas não têm humildade. Na vida de outro, nós vemos que ele tem autoridade, mas não tem gentileza. Na vida de outros, ele tem humildade e também tem gentileza, mas não tem muito mais além do que isso. Ele pega a sua humildade e se torna um subserviente. Nós precisamos entender que na vida de uns há uma coisa, na vida de outros há outra, mas somente em Jesus nós encontramos todas essas características equilibradas. Ele tem humildade, ele tem gentileza, ele tem amor, ele tem paz, ele serve aos seus, ele está acima de qualquer coisa, ele é humilde, ele é simples, ele é manso, ele tem todas as características que para nós deveria ser necessário. Mas como eu disse, uns têm umas características e outras não, mas nele nós encontramos toda. Por quê? Porque ele distingue em mais de 10 mil. Tem gente que é legal, mas se você olhar, ele tem uma característica diferente daquela que ele deveria ter todas elas. Mas Jesus tem todas as características. Como é o nome dele? Mais alto, como é o nome dele? Como é o nome dele? Preste atenção. Se você aprecia alguém nesta igreja, se você vê qualidade em alguém nesta igreja, se você olhar para qualquer pessoa nessa igreja e você vê qualquer qualidade em qualquer um desses irmãos, aprenda uma coisa, Isa: não é por causa dele, é porque Jesus habita na vida dele. Qualquer qualidade que você percebe em algum crente desta igreja, se ele é humilde, não é por causa dele, é por causa de Jesus. Se ele é simples, é por causa da simplicidade que Jesus colocou sobre ele. Se ele serve, é por causa do serviço que Jesus ensinou para ele. Sabe o que eu amo na igreja? É porque muitas vezes as pessoas chegam nesta casa, e quando elas chegam, a gente conhece elas como elas eram. Muitas pessoas chegam nesta casa e você começa a olhar para as pessoas, você percebe as características que elas tinham. Ontem nós estávamos numa igreja, peguei até uns crentes ontem lá visitando outra igreja. Fui lá ontem, vi uns crentes lá ontem. Estava numa igreja ontem que me chamaram para ir lá, e quando eu cheguei lá, eu vi crente lá da ICB. Ainda bem que eu vi.
Aí, falei, ué, o que você está fazendo aqui? Aí o irmão falou, e o senhor está fazendo o que aqui? Eu fui convidado. Agora escute, ontem estávamos conversando sobre isso. Quando as pessoas olham para nós, as pessoas não percebem o quanto que nós mudamos. Antigamente, eu lembro disso, eu falo para os irmãos, eu fui um jovem meio perturbado. Dos meus 15 aos 18 anos, eu era meio perturbado. Se pisasse no meu pé, eu sempre fui enjoado com chinelo. Eu não sei por que quem é dessa cor gosta de tudo branco, né? Então minha havaiana é branca, meus tênis são brancos. Se pisasse no meu pé, era confusão na certa. Era briga na hora. Mas agora a gente se converte, as pessoas batem na sua cara e você não faz nada. Mas não é por você. Como assim, pastor? Já tomei murro na cara, já tomei cuspida, já tomei tapa e fiquei quieto. Porque as pessoas olham e pensam que é por mim. Ah não, porque o senhor é pastor. Não. Não é porque eu sou pastor não, porque eu conheço pastor que você pisar no pé dele, ele te chapa a mão. Não é por causa disso não. É por causa das características de Jesus que foram implantadas em nós. Olhe para quem está do seu lado. Você acha que essa pessoa era assim? Esse docinho que está do seu lado? Tu acha que ele era esse anjinho ou essa anjinha que você está vendo aí? Não, irmão. Isso era brabo, como diz o povo no mundo. Isso era nojento, não é assim que tu fala? Isso era nojento. Mas quando conheceu Jesus, as características dele começaram a vir sobre você. Agora você é até humilde. Agora você é até manso, não é, Marco Rafael? As pessoas começam a olhar para nós. Então tudo que você vê em alguém não é dele, é a característica de Jesus nele. Tudo que você contempla em alguém nesta casa, você está vendo Cristo nele. É por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se você vê alguém simples nesta casa, é porque Jesus pegou ele. Se você vê alguém manso nesta casa, é porque Jesus pegou ele. Se você vê alguém humilde nesta casa, é porque Jesus pegou ele. Agora, se você vê que ele ainda não é manso e nem humilde, eu oro para que Jesus pegue ele hoje, estraçalha ele hoje e mostre para ele que as características dele é muito melhor do que as nossas. As qualidades dele em nós é muito melhor do que as nossas. Então eu quero que você levante as suas duas mãozinhas para o alto, porque se você não tem ainda essas características, diga assim: Senhor Jesus, coloque em mim o que o Senhor tem. É a minha oração. Repete. Jesus não é aquele que você vê. Ei, quem está no Data Show, acha uma imagem de Jesus, coloca aqui para mim, neném. Neném, coloca aqui, neném, uma imagem de Jesus que o povo usa. Olhe para mim. Não é esse Jesus que nós olhamos. Um Jesus anêmico, fraco, mole, não tem nem sangue. Um Jesus veio abatido, os olhinhos clarinhos, cabelo meio esticado. As pessoas olham para ele hoje e pensam que ele é assim. Ei, irmãos, Jesus é muito melhor do que isso. Jesus é muito maior do que isso. Esse Jesus que você olha para ele nos cartazes, esse Jesus que você olha para ele nas imagens, ele não é um Jesus magnético. Ele não é um Jesus o quê? Que isso, rapaz? O que é algo magnético é algo que te atrai. Quando você olha para essas imagens desse Jesusinho, só algumas mulheres que falam: oh, como ele é lindo. Só isso. Mas não há algo magnético nele. Agora o Jesus que nós conhecemos, aquele amado, alvo e rosado. Rapaz, tem 5 lá para achar uma imagem de Jesus. O neném é fraco.
Tem 5, já foram 5 da mídia lá. Pode esquecer, não precisa mais não. Não precisa mais não, agora já era. Os irmãos, quem lembra da imagem de Jesus aí, lembram? Ah não, precisa mais não, Ismael, agora já era. Eu não sei o que vocês... Eu não sei o que vocês colocam o Ismael lá. Ô neném. Ele está dizendo que não é ele não, é a Lara. Então, não há algo magnético nesse Jesus. Bota de novo aquela imagem feia aqui que você achou. Me ajuda aí, Ismael. Vai dizer que a culpa é do computador agora, ó. Meu Jesus. Ah não, tira esse menino daí. Preste atenção. Há algo magnético em Jesus. Por quê, irmãos? Preste atenção. Jesus vem e vai, é? Jesus vem e vai. Oh Jesus, esquece, irmão. Volta o versículo aqui. Preste atenção. Por que eu digo que há algo magnético nesse Jesus? Porque Jesus chega a alguns homens iletrados, incultos, pescando, homens que não tinham palavras, homens que não sabiam nem sequer usar as letras em algumas coisas. Diz a história que aqueles homens estavam pescando, porque se você for pegar a história, você vai ver que existia Bet-Sefé, Bet-Midrash, Bet-Talmud. A criança crescia, ela passava pelo Bet-Sefé com 5 anos de idade, ela tinha que aprender o Pentateuco. Se ela passasse de fase, ela ia para o Bet-Sefé, Bet-Midrash, perdão. Agora, quando ela passasse dessa fase, ela tinha que memorizar alguns textos do Velho Testamento. Passando dessa fase, ela ia para o Bet-Talmud. O que era o Bet-Talmud? Ela ia agora seguir um mestre. Se ela passasse em todas essas fases, ela passava a seguir o mestre, para que ele mais na frente virasse um rabino. Agora, se ele não passasse nessa fase, ele voltava e ia ter a profissão dos pais. Se o pai era pescador, ele voltava e ia ser pescador. Jesus encontra uns moços pescando. Então mais forte, irmão. Aê, neném. Para quem não sabe quem é o neném, tá solteiro, precisa arrumar uma esposa para ele. O problema dele é isso, não consegue nem colocar uma arte aqui. Então, se vocês não conhecem o neném, eu vou botar foto dele aqui agora no Data Show. E ele está precisando de uma esposa. Me ajuda em casar o neném. Para quem não conhece o neném, é o Ismael, neném da Tainara. Agora olhe para mim. Ele chega nos pescadores, e ele tem algo magnético. E ele chega em homens incultos, não sabiam nem falar direito, não tinham uma palavra boa, seu palavreado talvez era vulgar. Mas quando ele chega nessas pessoas rudes, mal cheirosas, ele diz assim: vem e segue-me. E o que a Bíblia diz? Que todos esses que ouviram a sua voz, dizendo vem e segue-me, eles largaram tudo e o seguiram. Não é qualquer um que faz isso, é só quem tem algo poderoso na vida dele. Esse Jesus tinha um poder sobrenatural, ele tinha um poder magnético. Jesus diz vem e segue-me. Eles largam tudo e vai seguir Jesus. Por que nós queremos que você entenda uma coisa? Nós estamos aqui para pregar o verdadeiro Jesus. Não é esse Jesus feio aqui, não é essa imagem cabisbaixa. Nós não estamos aqui para pregar esse Jesus dos olhinhos bonitinhos, dos cabelinhos cacheados, que as pessoas olham para ele, ou aquele Jesus pendurado numa cruz cabisbaixo. Não, nós estamos aqui para pregar um Jesus que pegou pessoas que não era nada, que pegou alguém como eu, que era um vagabundo terrível, que pegou alguém como eu, bandido, drogado, maconheiro, cheirador de cocaína, pegou alguém como eu e disse vem
ei-lo, vou mudar a sua vida, vou mudar a sua história, vou mudar a sua família, vou mudar todos. Ele fez isso. Ele pegou você que era cachaceiro, trouxe você até aqui, esta casa. Ele pegou você que era mulherengo, ele pegou você que não tinha nada, ele pegou você que só queria saber de prostituição, e ele disse o quê? Ei, larga tudo isso aí, vem e me segue. Agora você está aqui não é por causa dessa igreja, você está aqui não é por causa do louvor, você não está aqui por causa desse pastor que vos fala, você só está aqui porque ele te encontrou e disse para você: larga tudo e me segue, larga tudo e vem comigo. E o que é que você fez? Você largou, sua vida foi mudada, sua história foi transformada. Você não era nada. Hoje as pessoas olham para você e elas percebem quem você é. Eu não era nada, irmão. Pobre de marré, comedor de cuscuz. Quando tinha ovo, era um milagre, porque era cuscuz no café, cuscuz no almoço, cuscuz na janta, com a milharina. Não era nem milharina que era caro, era cuscumil, o nome da cuscuz que eu comia antes. Mas agora, para a glória de Deus, pelo menos ovo tem na minha casa. E tá caro o ovo, eu tomo café. Pelo menos café eu consigo comprar um pacote. Sabe por quê? Porque Jesus pegou você que não era nada. Chacoalha quem está do seu lado e diga: ele te achou. Chacoalha, chacoalha. Ele te encontrou. Se você está aqui hoje não é por um acaso, você veio porque Jesus é magnético. Ele te trouxe até esta casa. Não é por causa da igreja, nem o nome dela que está aí na porta. É Jesus, o Senhor dessa casa. Ele, se você crê nele, faz barulho neste lugar. Ele está acima de tudo e de todos. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele traz nova vida, ele traz alegria, ele restaura casamentos, ele santifica a sua vida, qualifica você, ele te ensina. Eu mal falava nós foi, nós veio, nós vai. Me converti, fui até para a faculdade, fiz até pós-graduação, aprendi a falar hoje o português bem dizido. As pessoas precisam entender que ele é tudo para nós. Ele te trouxe aqui hoje. Ei, você está nos visitando? Você não veio aqui por um acaso. Você não veio aqui porque alguém te chamou. Ah, foi, me chamaram para vir aqui. Mas sabe por que você veio aqui? Não é porque essa igreja tem parede preta, nem porque você queria conhecer o lado de dentro dessa casa. Foi porque o Espírito Santo falou para você: vai lá. E eu quero dizer para você: você veio, agora ele vai pegar você. Jesus vai te pegar. Ei, Jesus vai te pegar. O que eu disse? Fala, visitantes. Fala de novo, visitantes. Jesus vai te pegar. Por quê? Porque você chegou na casa dele e entrou aqui. Ele vai pegar você e vai mostrar para você que a sua vida pode ser mudada, transformada, restaurada, regenerada, santificada. Sua vida pode ser transformada nessa noite. Se você crê, levante a mão e diga: eu creio. Que é isso, irmão? Isso é o quê? São os nomes de Jesus em todas as línguas. Que é isso? Não vou nem tentar ler, eu só sei mal o português. Escute, quem é ele? Anote, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Filho de Maria, que um dia, grávida, ela vai até a casa de Isabel, uma senhora já de idade, que o anjo apareceu para ela também e disse que ela estaria grávida.
Isabel está com 6 meses de gravidez. Maria acaba de engravidar. Agora a Bíblia diz que Maria chega até a casa de Isabel. Pela lógica, naquele costume, as mais novas tinham que dar bênção para as mais velhas. As mais novas tinham que ouvir as mais velhas. Mas quem é Jesus? Era aquele que estava no ventre de Maria. E quando Isabel está ouvindo a porta batendo palma, dizendo: tia! E quando ela está ouvindo que ela abre a porta, Isabel prostra e diz: eu não sou digna de receber a mãe do meu Senhor na minha casa. João Batista, que estava no ventre de Isabel, começa a pular e vibrar, porque ele está aqui. Quem é Jesus? É aquele que faz até quem é mais velho vibrar, até quem veio primeiro vibrar. Quem é Jesus? É aquele que o Espírito Santo chegou até Maria e diz: esse salvará o mundo, esse morrerá por todos. Quem é ele? Ele será chamado de Emanuel. O que é Emanuel no original? Emanuel é Emanuel. Emanuel é Deus, man, homem, El, terra. Deus dentro da terra, ou Deus dentro do homem, perdão. Deus dentro do homem. Emanuel, Deus dentro do homem. Quando ele diz isso, quem é ele? Ele é o que muda todas as histórias. Ele que muda uma geração. Um dia perguntaram: Jesus existiu? Existiu. Então quando você está estudando, não existiu. Disseram: Jesus existiu, não existiu. Aí fizeram uma pergunta assim: então por que as pessoas dizem antes de Jesus e depois de Jesus? Então ele existiu. Ele é maior do que tudo. Ele é o Senhor. E sabe onde ele está? Sabe onde ele está? Aonde ele está? Onde ele está? Quem é ele? Anote. Quem é Jesus? É um homem que sangrou, como a Bíblia diz, 39 chicotadas por mim e por você. Ele diz, Isaías diz, capítulo 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é ele? Sofreu 39 chicotadas. Diz a história que os açoites faziam que suas carnes fossem expostas e os seus ossos mostrassem para que todos vissem. Quem é Jesus? Jesus resistiu toda aquela tentação, resistiu tudo aquilo, e a Bíblia diz que ele chegou até a cruz. Chegou até aonde? Chegou até aonde? Na cruz. E quem é Jesus? É aquele que lá na cruz, humilhado, chicoteado, coroa de espinhos, cravos nas mãos, cravos nos pés, mas estava ali ainda, segundo os médicos, não deveria ter força para estar de pé, mas estava ainda firme e convicto. Quem é Jesus? É aquele que mesmo com toda essa situação, um ladrão do lado diz assim: Senhor, se tu és o Senhor mesmo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que ele diz? Humilhado, chicoteado, sofrido, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43 diz esse texto. Jesus estava numa situação, mas mesmo assim ele ainda tem força de Maria chegar nos pés dele, olhando para ele pendurado na cruz, vendo a situação que ele estava. Ele ainda olha para ela e ainda indica um discípulo para cuidar dela, mesmo sofrendo, mesmo com todas as circunstâncias que ele estava vivendo, ele ainda conseguia olhar por alguém. Eu quero dizer para você que naquele dia ele estava vendo hoje, 30 de março de 2025. Não sei seu nome, são muitos aqui, não sei seu nome, mas naquele dia ele via você.
Ele te enxergava naquele dia. E por sua causa, aquele dia, Ele entregou tudo. A Bíblia diz que Ele estava preso numa cruz. Os médicos dizem que seu pulmão estava em colapso. Seus nervos estavam atrofiados. Aquela posição na cruz era dolorosa. Todas as partes do seu corpo doíam. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ainda estava totalmente consciente. Por quê? Porque ele tinha uma missão. Qual era a missão? Morrer por mim. E consciente ainda, ele consegue olhar para o céu e dizer: Tetelestai. Que é isso, pastor? Está consumado. O que o Senhor pediu para eu fazer, eu fiz. A missão que eu tinha, eu fiz. Então preste atenção. Quem é Jesus? Nele tem poder. Nele tem doçura. A sua majestade é indescritível. Ele é poderoso. Nunca olhe para Jesus e o veja como fraco. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor. Não pense que Ele é frio ou impassível diante das dores. Ele sentiu todas elas, mas sentiu por minha causa e pela sua. Quem é Ele? Ele é aquele que tem o poder de levantar mortos. Sabe o que eu acho interessante? Ontem eu estava em casa e essa palavra queimando no meu coração, e eu ontem compartilhei lá em casa no sofá. Eu disse assim: se Jesus tivesse chegado na hora do livro de João, capítulo de número 11, quando Marta e Maria vêm correndo e disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus pergunta onde ele está. Levam Jesus até o sepulcro. Não era só o de Lázaro, tinha vários. Era um lugar de sepultamento. E quando Jesus chegou até aquele lugar, eu fiquei imaginando ontem, se Jesus só grita assim: ei, sai para fora, todos os mortos teriam saído. Porque a sua voz ecoa na eternidade. Mas ele foi específico, porque ele queria que Lázaro ressuscitasse. Se ele gritasse, todos os mortos sairiam. Quem é Jesus? É o que tem poder de levantar os mortos. É aquele que grita: eu quero dizer uma palavra para você. Ele tem poder de mudar a vida de qualquer um. Mas hoje ele te trouxe aqui, porque ele está gritando o seu nome. Ei! Eu vim aqui para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para te dar um direcionamento. Então, se você ouve a voz dele, se entregue a ele. Porque a Bíblia diz que na hora que Lázaro ouviu, Jesus foi específico: Lázaro! Lá vem Lázaro. Por quê? Porque ouviu a voz dele. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado. Se tiver qualquer coisa morta na sua vida, hoje ele chama: sai, sai. Diga de novo: sai. O Senhor está te dando vida. Chacoalha ele. Vida está vindo para sua casa. Vai ter vida no seu casamento de novo. Vai ter vida na sua vida sentimental. Vai ter alegria de novo na sua casa. Vai ter felicidade no seu trabalho. Vai ter satisfação na tua vida. Sabe por quê? Porque hoje ele está gritando o seu nome. Vem, Eilo! Vem para fora. Se você pode, chama seu nome. Grita seu nome. Grita seu nome. Tiago, vem. Grita seu nome. Grita, grita, grita. Tiago, vem para fora. Vem. Grita. Laércio, vem para fora.
para fora. Maria, vem para fora. Como é seu nome? Como é seu nome? Grita, irmão, como é seu nome? Como é seu nome? Então vem para fora. Como é seu nome? Grita seu nome. Fala seu nome. Fala seu nome. Ele está te chamando para fora. Acho que você não entendeu. Como é seu nome? Então grita mais alto. Pronto. Como é seu nome? Como é seu nome? Meu Jesus. Como é seu nome, meu filho? Como? Lucas. Pronto. Como é seu nome? Mais alto. Como é seu nome? Como é seu nome? Então Jesus está chamando você. Vem! 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 Grita! Estou aqui, Senhor! Ele tem cuidado em especificar o nome. Eilo, te chamei. Para quê, Senhor? Para ser pastor da igreja. Que igreja? Casa da Bênção de Marabá. Estou aqui, cansado. Como é seu nome? Me ajuda aí, irmão. Como é seu nome? Eu já fui melhor. Cansei, é o terno. Esse é o nosso Jesus. Quem é Ele? Se você quiser ver a descrição dele em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 12. Coloca para mim. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 12. Seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, levadas em leite. O que mais? Se você pegar e você for estudar, você vai ver no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, que os seus olhos são como chamas de fogo. Os olhos das pombas têm como se fosse uma chama. Apocalipse diz que quem é Ele? Quem é Ele? Ele tem os olhos como chama de fogo. Não é aquele Jesusinho lá que o neném colocou aqui. Não é aquele. Aquele tem os olhinhos verdes, cabelinho cacheado. A Bíblia diz que Ele é totalmente diferente. Quer saber quem Ele é? Abre aqui para mim, livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 9. Eu vou falar para você quem Ele é. Ele não é aquele Jesusinho com os olhinhos verdes. Ele não é aquele Jesusinho de nada. Sabe quem é Ele? A Bíblia diz que João estava na ilha de Patmos, e ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele começa a dizer, vamos lá, versículo de número 10, vai pulando. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Pula, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Continua. Voltei-me para ver quem falava comigo. Quem estava falando com ele era Jesus. E voltando, eu olhei e vi 7 candeeiros de ouro. Versículo de número 13. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, como vestes de talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vamos lá, continua. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos dele eram como chamas de fogo. Versículo: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado na fornalha. A voz como voz de muitas águas. Quem era ele? Tinha na sua mão direita e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol da sua força. Vamos. Quando ouvi, caí como morto. Ei! Quem é ele?
não é aquele do cabelinho cacheado, com os olhinhos verdes. Ele tem os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, pés como latão reluzente, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele está aqui. Chacoalha quem está do teu lado. Vamos receber. Chacoalha ele. Aquele Jesus está aqui. Ele é o Senhor. A Bíblia diz, para alguns, ele não tinha aparência, nem formosura. Isaías 53, 2. Mas esse versículo reflete em um momento. Me escute. Isaías 53 relata a história de Jesus aonde? Na cruz. Isaías 53 relata a história de Jesus aonde? Aonde? Na cruz. A Bíblia diz que ele era sem aparência, sem formosura. Quando, pastor? Quando ele estava na cruz, e os meus pecados e os seus estavam sobre ele. Aí ele era sem aparência, aí ele era sem formosura. Na cruz ele levou as nossas maldições. Na cruz ele levou as nossas doenças. Consegue imaginar? Na cruz havia tumores nele, câncer nele, enfermidades nele, maldições nele, demônios o atormentando. Por quê? Porque tudo que era nosso estava sobre ele. Seu corpo estava inchado, deformado. Nós olhávamos para ele e ele não tinha aparência nenhuma. Coloca aqui Isaías 52, 14. Isaías 52, 14. Corre que eu já vou encerrar. Vamos. Como passaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto, leia bem alto, seu aspecto, a própria Bíblia diz que o seu aspecto estava desfigurado. Por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. Sabe por que houve escuridão naquele dia? Para que ninguém enxergasse o que estava sobre ele. A terra ficou escura porque o seu corpo estava cheio de maldições, minha e sua, sendo carregada por ele. Por isso que a Bíblia diz que não havia nem beleza e nem formosura nele, mas pelo contrário, ele era lindo, formoso, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. Você consegue imaginar vendo alguém assim? Os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, e quando ele fala, a sua voz era como voz de muitas águas. Esse era Jesus. Ninguém é tão belo como ele, ninguém é tão poderoso como ele. E para encerrar, para você entender, na cruz ele carregou a minha imundícia e a sua imundícia. Para quê, pastor? Para que eu e você fôssemos limpos. Por que ele carregou a nossa imundícia? Para que nós fôssemos ele se tornou pecado para que nós se tornássemos justiça dele. Ele foi rejeitado por Deus na cruz, por isso nós fomos aceitados por Deus naquele dia. Ele naquele dia chamou Deus da primeira vez dessa forma, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Para que eu e você pudéssemos chamar ele de Pai. Até então ele só chamava de Pai, mas naquele dia ele chamou de Deus. Por quê? Porque agora eu e você podemos o chamar de Pai. Quem é esse Jesus? É aquele que foi amaldiçoado na cruz. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre ele. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser coroados hoje e sermos chamados de reis, sacerdotes e profetas do Senhor, como Pedro diz. Quem é esse Jesus? É aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Chacoalha quem está do seu lado e diga: ele está aqui. Vamos mais forte, diga: ele está aqui. Tudo que ele fez por nós. Tudo que ele fez, e olha para mim, ele não foi forçado a fazer isso. Ele fez por amor. Ele te amou mais do que qualquer coisa. Ele te amou mais do que tudo. Seu amor é incomparável. Seu amor é inconfundível. Seu amor é incondicional. Ele te amou
não pelo que você é, mas pelo que Ele é. Ele te chamou e te amou, não pelo que você tem, mas pelo que Ele tem e pelo que Ele é. Por isso Ele te amou, Ele te trouxe até aqui, para eu dizer para você nessa noite, que naquele dia, a cruz te deu vida. Fique de pé. Sabe por que Ele morreu? Porque não tinha outro meio. Não tinha outro meio de recebermos a salvação. Não existia nenhum outro caminho, nenhum outro meio de sermos salvos. Nós fomos salvos por causa dele, o meu amado, alvo e rosado, mais distinguido do que 10.000. Quem é Ele? Ele é o Senhor, está sobre todas as coisas.